12 de agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite analisando questões pontuais sobre a reforma trabalhista. O presidente do grupo FSA Company, Eduardo Silva, falando sobre captação de recursos para a reestruturação de uma empresa. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o diretor da Global Financial Advisory, Miguel Daoud, que fez um panorama do cenário político e perspectivas para o desenvolvimento do país. Fique conosco! O advogado Marcos Tavares Leite comenta sobre as alterações na CLT, destacando especificamente a jornada extraordinária, as horas extras. Acompanhe. Nós vamos destacar aqui a questão sobre jornada extraordinária, sobre as horas extras, o tempo que o empregado fica ou não à disposição do empregador. Nas alterações agora fica absolutamente claro que o tempo que decorre desde a casa do empregado até ele chegar na empresa, mesmo que se dê através de um meio de transporte fornecido pelo próprio empregador, não é considerado tempo à disposição desse empregador. Portanto, não é considerado hora extra. Repetindo, aquele tempo que o empregado leva da casa dele até o estabelecimento onde ele vai prestar o seu serviço, mesmo através de um transporte fornecido pelo seu empregador, não é computado como hora extraordinária. Não é computado como tempo à disposição do empregador. Da mesma forma, quando o empregado fica no estabelecimento após o expediente, não para atividades específicas ao seu empregador, mas para tratar de assuntos pessoais, como reuniões, lazer, mesmo atividade religiosa, ou mesmo a troca de uniforme, quando não for obrigatória essa troca de uniforme pelo empregador, nesses casos também não é considerado tempo à disposição da empresa e, portanto, fica fora de um eventual cômputo como hora extraordinária. Importante aí no caso dos empregadores e mesmo para os empregados é um controle, uma disciplina rígida em relação a isso, para que se tenha exatamente registrado, anotado o período em que o empregado ficou na empresa à disposição do empregador, trabalhando ao seu empregador. Se eventualmente encerra o expediente e esse trabalhador vai continuar na empresa, deve anotar o final do expediente e ele retorna, fica lá dentro, mas para atividades pessoais. O Simp vai continuar prestando esse serviço, orientando o empresário da micro e da pequena empresa sobre as alterações legislativas, principalmente agora sobre a reforma trabalhista, de maneira a gerar segurança jurídica e formalidade em toda a atividade empresarial. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso. O Dia dos Pais que nós comemoramos amanhã foi festejado pela primeira vez em 1910 nos Estados Unidos. De lá para cá, a tradição se difundiu para o mundo todo. Em cada país, a data é comemorada em um mês diferente. Na Inglaterra e Argentina, por exemplo, comemora-se em junho. Já na Itália e Portugal, as homenagens acontecem em março. No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de agosto e aqui ela foi criada pelo jornalista Roberto Marinho com o objetivo de incentivar as vendas do comércio. Essa, você sabia? Hoje nós vamos falar de como reestruturar adequadamente a sua empresa. A grande maioria dos empresários, assim que eles têm recursos disponíveis, eles correm para quitar as suas obrigações. Não que isso seja errado, a grande questão é se esse recurso financeiro, essa disponibilidade fará falta ou não para o seu negócio. A nossa sugestão enquanto especialista, o que é? Você deve ter uma liquidez financeira para que você possa fazer a sua empresa continuar crescendo. Então vamos lembrar que para que você tenha mais rentabilidade, você precisa vender mais, reduzir custos e aumentar a performance do seu negócio. As empresas precisam de recursos financeiros para poder fazer isso. Então a nossa sugestão é, se você não tem recursos financeiros suficientes para planejar o crescimento, a recuperação, a retomada do seu negócio, não saia quitando as dívidas somente para você ter um sono tranquilo, porque isso vai acontecer somente numa noite. Na segunda você já estará novamente com a preocupação. Para fazer isso muitas vezes você deveria o quê? Analisar qual que é o capital adequado para o seu negócio.
Muitas empresas, muitos empresários têm o hábito de recorrer aos bancos porque é o único mecanismo que ele conhece para a captação de recursos. Então, só como exemplo, tem uma operação chamada Sale Leaseback. Guarde aí, Sale Leaseback. O que é essa operação? Se você tem um imóvel corporativo de sua propriedade, você pode vender este imóvel para o investidor e você pode pagar aluguel para esse investidor. E o aluguel vai fazer o quê? Será a rentabilidade justamente que ele tem sobre o investimento que ele fez, que foi a compra do seu imóvel corporativo. Só para darmos um exemplo. Se você tem um imóvel corporativo onde está instalada sua empresa, uma fábrica, onde o valor desse imóvel é de 5 milhões de reais, e você vende ele para esse investidor, você vai pagar mensalmente mais ou menos uma taxa de mercado, 1% do valor que vendeu o imóvel, portanto 50 mil por mês, que são integralmente deduzidos da sua base de cálculo do imposto de renda. Então vamos lembrar disso, você ainda melhora a performance tributária do seu negócio. E esse recurso que vem para você, ou seja, mais de 4 milhões de reais, deduzido impostos, tudo mais, uma eventual assessoria, você pode injetar no seu negócio e você pode manter uma reserva para superar esse período de turbulência que nós estamos. Então, não somente esse, mas como outros mecanismos existentes no mercado, devem ser de seu conhecimento. E se você tiver dúvida, aguarde. O Simples está aqui para contribuir com você e melhorar cada vez mais a sua informação. A 91ª edição da Festa de Nossa Senhora de Aquiropita está acontecendo no bairro do Bexiga e vai até o dia 3 de setembro. O evento gastronômico deve receber ao todo cerca de 250 mil pessoas dispostas a aproveitar o melhor da culinária, dança e música italiana. Cerca de 30 barracas vão oferecer delícias salgadas e doces. Elas ficam instaladas nas ruas 13 de Maio, São Vicente e Doutor Luiz Barreto. A homenagem à padroeira começou no início do século passado, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos no bairro do Bexiga. Leve sua família. Não perca! Uma boa notícia. A inflação acumulada em 12 meses, de julho do ano anterior até junho deste ano, atingiu o menor nível em 26 anos. Desde 1991, que não tinha uma inflação acumulada em 12 meses tão baixa como está tendo esse ano. A notícia é muito boa. Inflação mais baixa, quer dizer, a perda salarial de quem vive de salário é menor. A pressão por reajustes é menor. A pressão por reajustes de preços também é menor. Com inflação baixa, você vê efetivamente alguns produtos caindo de preço. Então, é uma notícia boa, é uma notícia que tem que ser comemorada. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. Temos o prazer de receber nos nossos estúdios hoje o Dr. Miguel Daoudi. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu, mais uma vez, estar aqui com você. Meta fiscal desse ano, você acredita que ela poderá vir a ser cumprida? Olha, pelo esforço que o governo está fazendo, pela demanda que ele tem para frente, ele seguramente não terá outra saída a não ser mexer na meta. Mas para a gente entender bem o que é essa meta, né? Isso, eu acho que é fundamental. É fundamental. O governo, ele se compromete
a fazer uma economia entre receita e despesas, ou seja, ele vai tentar fazer um déficit, né, porque economia ele não vai conseguir fazer, ele não vai gastar mais do que arrecada em 139 bilhões. O que ele está dizendo é isso, ó, eu vou arrecadar tanto e vou gastar tanto mais Y. E esse Y seria os 139 bilhões, que é para cobrir os gastos do governo. Isso com que finalidade? Para que sobre dinheiro ou para que o governo tenha espaço para rolar sua dívida. Sim. A dívida do governo hoje vai ficar na casa dos 400 bilhões, 450 bilhões, e ele precisa fazer uma economia para pagar juros, né? E com isso, o que ele está fazendo? Ele está aumentando impostos, né? Foi o imposto da gasolina, que vai render aí esse ano 10 bilhões, o ano que vem talvez 20. Ele está parando totalmente a máquina pública, a ponto, inclusive, de não ter verba mais para o passaporte, que teve que ter dado uma solução aí, individual. E com isso, se ele continuar prometendo o que ele está prometendo para evitar a continuidade do seu processo no Congresso, né, liberar emendas de parlamentares, o que ele já liberou de emenda é uma coisa monstruosa. Isso tudo vai fazer com que ele diga assim, ó pessoal, eu não vou conseguir mais cumprir a meta de ter um rombo de 139 bilhões. Eu vou para 150 ou 160 bilhões. Qual a consequência dele não cumprir a meta fiscal? Credibilidade, né? Ou pode ter um processo de impedimento? Não, se o Congresso aprovar, se não houver aprovação do se Congresso... não houver, aí sim, ele pode ter um impedimento. Mas o Congresso... E se o Congresso aprovar... Normal. Agora, o que é ruim nessa história é porque ele, quando assumiu o governo, com a saída da Dilma, ele disse o seguinte, olha, eu vou estabelecer uma meta alta porque a Dilma deixou o país quebrado. Tá bom. Aí todo mundo concorda, vamos estabelecer essa meta. Mas só que ele começou a gastar, dar aumento para funcionário público, emendas para parlamentares, fazer uma série de despesas. E criou uma expectativa muito grande, que foi a reforma da Previdência. No momento em que nós estávamos vivendo um crescente aumento do desemprego. Então, dois fatores levaram à brutal elevação do rombo na Previdência. Um foi o desemprego, que estava crescendo e todos nós sabíamos, e o outro foi a expectativa de uma reforma que antecipou aposentadorias. Então, esses dois fatores acabaram levando a um rombo na Previdência monstruoso, que não estava na previsão do ministro Henrique Meirelles. Então, o que vai acontecer agora? Vai ter que mexer na meta, não tem saída. Bom, na micro e pequena indústria, na nossa pesquisa Datafolha, demonstra que para cada uma contratação em junho, nós tivemos 3 demissões e a tendência é da continuidade de demissões na micro e pequena indústria, consequentemente diretamente relacionado ao desemprego. Qual a sua visão do desemprego? Ela se mantém, ela cresce? Porque o ciclo agrícola me parece que ele se concentra no primeiro semestre. E daí o segundo semestre vai baixo. O agronegócio puxou a economia no primeiro semestre. E agora, desemprego e segundo semestre, qual é a sua visão? Olha, só coloco um ponto importantíssimo. Nós tivemos aí uma criação de empregos muito grande pelo agronegócio, né? Pela sazonalidade que o agronegócio tem. E agora, e nós tínhamos também outro fator, que foi a liberação do fundo de garantia. Sim. Então jogou aí no mercado alguns bilhões de reais, 40 bilhões de reais, a liberação do fundo de garantia. Então esses dois fatores culminaram pelo menos, a estagnação do aumento de desemprego. Vencido essa etapa, provavelmente o desemprego vai aumentar um pouco. Agora, uma coisa que está acontecendo, doutor Cury, que eu acho que é importante a gente entender. Claro. Existe uma teoria, que é a teoria de Laffer. Né? Laffer diz o seguinte, quando você tem uma economia em recessão, né, e você aumenta impostos, você joga mais desta economia para a informalidade. Sim. E aí a arrecadação começa a tender a zero. Não vai chegar a zero, mas ela começa a cair. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Não Sim. pela alta de impostos, mas pelo arroxo tributário.
Aí, recentemente, o Banco Central disse o seguinte, ó, minha gente, não vai ser mais possível sacar até 100 mil reais nos caixas dos bancos. Nós vamos diminuir para 50, porque está havendo um número de saques muito grande, 100 mil reais. Isso quer dizer o seguinte, que o pequeno industrial, o pequeno comerciante, ele não consegue mais ficar na atividade na forma em que está. Então ele está indo para a informalidade. E quando ele vai para a informalidade, ele começa a ter dinheiro circulando fora do sistema bancário. Foi aí que o Banco Central falou, opa, então este é um sinal de que a nossa economia, nesses moldes, ela vai para a informalidade. E depois, para retornar à formalidade, para arrecadar e ganhar, você não faz isso num passe de mágica. Então, eu acho que falta por parte do governo uma percepção. Olha, eu quero ficar no poder, tá bom, fica no poder. Mas nós temos um Brasil, nós temos uma nação com 205 milhões de brasileiros que precisam crescer, que precisam, né, cidadania, dar escola para os seus filhos, precisam trabalhar. Então, não é com essa medida de ficar segurando o gasto que nós vamos levar o Brasil para um crescimento. Não é? Ou seja, comenta-se que existem 14 milhões de desempregados, mas todos nós sabemos que isso não é real. O número é superior a 20 milhões de pessoas que estão desempregadas nesse exato momento. A sua avaliação é de que, se a carruagem continuar no mesmo rumo que está, teremos mais desempregados ou não? Eu acho que vamos sim ter mais desempregados, mas não numa quantidade muito grande que nós vimos nos últimos tempos. Tem pessoas que estão ociosas no seu tempo, que poderiam trabalhar mais, né? Que fazem um bico aqui, outro bico ali. Se nós formos colocar todas essas pessoas da força de trabalho no Brasil, né, potencial, chega a 23, 24 milhões de pessoas. E é muita coisa. Agora imagina, quer dizer, a informalidade que existe. Aí eu vou vender pastel na esquina, eu vou vender sorvete, eu vou fazer isso, vou fazer doce, Então você começa a jogar a economia na informalidade. Quando você joga a economia na informalidade, você diminui a arrecadação. E o que vai acontecer com o aumento da gasolina e do diesel? Isso aí deflagra um aumento de custo em cadeia perverso. O feirante, por exemplo, ele não conhece tábua econométrica, né? Ele simplesmente, subiu a gasolina 15%, ele vai lá e coloca 15% no ovo. Ah, quanto é a dúzia? É 10, eu vou vender por 11,50. Mas aí, peraí, mas o seu custo de transporte não é 10% sobre o preço do ovo. Claro. Ele é menor. Então aí começa um sistema de indexação e aí a inflação, que o governo diz que é de 3, 4%, é a inflação que calcula a média da queda do refletor do estúdio com o alface. O alface subiu 30%, o refletor caiu 20%, porque ninguém compra refletor todo dia. Então a média da inflação, aí as pessoas quando nos ouvem dizem, mas a inflação está 3%, falam, 3% coisa nenhuma. Eu vou no supermercado, vou na padaria todo dia e eu gasto muito mais que 3%. Então, essas coisas precisam ser claras, porque o governo vai perdendo a credibilidade. Nós estamos vivendo um momento de recessão e, segundo dados do governo, com uma deflação. Isto desemboca no quê? Qual é o caminho se isto continuar? Tá bom, subiu agora o imposto no petróleo, que é absolutamente perverso, absolutamente inaceitável, mas o fato concreto é que subiu. Com a deflação, tá bom, esse mês nós não teremos deflação, até em função do aumento do combustível, mas recessão com deflação leva ao quê? Leva a uma situação complicada, porque se você tem uma recessão muito forte e uma deflação, significa que, vamos ver o seguinte, o governo tem lá a meta de gastos, né, que ele diz assim, eu não vou gastar no exercício seguinte mais do que eu gastei, né, acrescido da inflação. Sim. Se nós temos deflação, o
que vai acontecer? Ele não vai ter dinheiro. Se agora ele já não tem dinheiro para gastar, imagina se eles tiverem que ajustar as contas. A própria conta do PIB. Então, o presidente Michel Temer, ele errou quando ele estabeleceu uma lei para dizer isso. Não podia ter feito isso, porque a economia é a arte de você também conciliar a atividade econômica com o crescimento, com o déficit fiscal. Porque agora o que nós estamos fazendo? Nós temos que dar satisfação para 700 mil agentes financeiros, que são os que recebem esses 400 milhões de taxa de juros, e que o Brasil está com dificuldade de cumprir a meta para pagar esses juros. Então, como é que administra isso? É simplesmente... Agora, eu tenho a última pergunta em função do nosso tempo. As empresas estão produzindo cada vez menos, até em função da recessão. Consequentemente, a arrecadação tributária em queda. Consequentemente, município, Estado e União, sem caixa nenhum, estão absolutamente quebrados. Então, nós temos uma quebradeira que vem desde o setor privado ao setor público. Qual é a grande saída? Olha, não existe saída com esse Congresso Nacional. A gente tem que ser duro e falar. O Congresso Nacional, esse que está aí, pode ser quem for presidente em 2018, pode ser Lula, pode ser Fernando Henrique, pode ser Alckmin, pode ser Dória, pode ser o Papa, pode ser quem for. Com esse modelo de política, o Brasil não tem, porque é a política do dano que se recebe. Você não consegue, então você tem que fazer uma renovação no legislativo e estabelecer um projeto para o Brasil, onde todos tenham a convicção de que vamos trabalhar por um Brasil melhor. Não é agora o governo manda uma emenda, uma MP para arrecadar 15 bilhões, e os deputados, visando benefício próprio, simplesmente não aprovam, e aí nós temos que aumentar impostos. Que infelizmente que estamos vivendo. Então, para não aumentar imposto de novo, ele vai aumentar a meta fiscal. Dr. Miguel Daoudi, nós queremos agradecer muito a sua participação e o seu brilhantismo, e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!